uma técnica muito usada. Principalmente, a gente vai ver aqui a técnica do Yoke, tá? O Yoke aqui. Então, ele é uma técnica de magnetização que eu vou fazer pela indução em campo magnético, gerado por um eletroímã em forma de U invertido, tá? Que é apoiado na peça a ser examinada, né? Então, pelo eletroímã circular, a corrente elétrica, né, ela alterna, né, alternada ou contínua. Então, eu vou gerar uma peça, um campo magnético paralelo, a linha imaginária, que une essas duas pernas do Yoke. Então, os Yokes produzem campo magnético longitudinais, podendo ser de pernas fixas ou de pernas articuláveis, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos lá, vamos explicar isso aqui. Essa é a técnica do Yoke. Então, eu vou ter, né, assim, em forma de U, tá? Eu tenho esse formato de U. Aqui eu vou ter um micro swift aqui, que nada mais é que o botão que vai magnetizar. Então, eu vou magnetizar, desmagnetizar, tá? No momento que eu for fazer o ensaio. E, né, a gente vê aqui, mas o que tem dentro aqui? Eu vou ter uma bobina aqui dentro, tá? Aqui dentro aqui, ó, eu tenho uma bobina. E no momento que eu apertar, ele vai gerar esse campo magnético longitudinal aqui, ó. Então aqui eu tenho, vamos supor, uma solda, tenho meu metal de base aqui e um cordão de solda aqui. Então, se eu aplicar ele, né, de uma maneira transversal ao meu cordão, né, ao contrário do sentido do cordão, que nem está aqui na imagem, ele vai gerar esse campo longitudinal, tá ok? Então ele vai pegar as descontinuidades. Qual que é a vantagem do Yoke, tá? E por que ele é muito usado? Porque eu vou mapeando a peça. Então, né, eu vou cruzando, que nem eu estou fazendo com a mão aqui, ó. Eu vou fazendo o cruzamento aqui e vou avançando no ensaio, tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco ele numa posição, ele vai pegar a longitudinal. Se eu inverter 45 graus, ele vai pegar a longitudinal desta maneira. Inverto ele ao contrário, eu vou conseguindo mapear, tá, essa região, tá? O que, por sua vez, imaginamos que eu tenho uma peça de grande porte, tá? Uma peça que não dá para fazer pelo contato direto, porque ela é muito grande. Não dá para mim fazer pela bobina, né? Aquela bobina dos eixos ali, porque, né, ela é desproporcional. A técnica do Yoke, ela permite eu ir mapeando do jeito que eu quero, né, a região da descontinuidade que eu estou buscando, tá? O método em si, né, e vai ter os critérios de aceitação, aí a gente vai conseguir ver, tá, esse mapeamento, ok? Então, né, para a gente fechar essa parte da técnica de Yoke, as pernas que são articuláveis, elas permitem uma série de posições de trabalho, tá? Então, né, lembra que a gente tinha lá a dimensão de 150 milímetros no contato direto? Tá? Como essas pernas são articuláveis, eu consigo regular 150, eu consigo, né, ter essa variação. Tá? E a sua vantagem está em não aquecer os pontos de contato. Né? Lembra que a gente falou da técnica do eletrodo? Tá? Aqui não, tá? Então ela não vai aquecer. E isso é bom, tá? Porque eu vou ter uma bobina na ponta lá. Para a comprovação periódica da intensidade do campo magnético durante os trabalhos de campo, é estabelecido pela norma, tá? Pelo ASME 5, artigo 7, essa verificação da força. Tá? Então eu tenho, eu tenho que fazer um levantamento de uma massa calibrada aí entre 4,5 quilos, tá? No espaçamento, tá? Até uma corrente alternada aí, né, utilizar 18,1 quilos aí para corrente elétrica contínua. Então, o que é isso? Né? Eu vou ter que ter, né, essa força, né, esse peso, para mim poder garantir que a minha força magnética está correta. Então, eu vou lá, né, se ele estiver erguendo, né, então ele tá, constato que ele está bom. Tá? E quem fala isso é o ASME 5. Tá? Esses limites apresentados para teste de levantamento de pesos podem ser alterados dependendo da especificação ou norma aplicável. Tá? Então a gente está falando aqui de uma norma do ASME seção 5. Tá? Mas, por exemplo, né, a norma STM E709 ela vai estabelecer outros limites, tá? Assim como também a Petrobras, né, N1598G, que requer levantamento de massa calibrada de 5,5 kg. Então, vai depender da normativa que você está, né, seguindo para fazer o seu ensaio, tá bom? Vai depender desse código aí. Outros, né, requisitos desta norma, que é só permitido pelo uso do Yoke, né,
eletromagnético de corrente alternada, tá? Eu vou ter essa figura aí do lado que vai explicar isso, tá? Então, na figura do lado, reparem que a intensidade do campo é muito alta, próxima ao polo magnético. E as limalhas de ferro, elas não fixam, né? Elas não se fixam ou são afastadas, sendo possível nenhuma inspeção nessa região. Em razão disso, eu vou limitar o valor de campo magnético para ensaio de 17 a 65 ampere por centímetro, tá? Então, por que isso? Porque senão, próximo na região da perna de óxido, se eu tiver muito alto, tá? O meu campo magnético, próximo ali, ó, ele não vai conseguir verificar. Então, tem um limite aí para isso, tá? Importante salientar aí. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, né, o ASME seção 5 ele vai proibir a verificação do campo magnético produzido pelo IOC através da medida do campo, como requerido pela norma da Petrobras. Tá? Isso de fato, né, de que o campo magnético medido pelo IOC não é proveniente da peça magnetizada, mas sim do campo magnético gerado pelo próprio aparelho. Tá? Em outras palavras, somente as outras técnicas que injetam corrente elétrica na peça de magnetização é possível essa medição. Então tem essa divergência aí.